Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, graça e a paz do Senhor seja com você, sua vida, nesse dia que o Senhor preparou para nós. Será que você sabe o que é discipulado? Você se considera um discípulo do Senhor Jesus? Você está dentro desse processo lindo de discipulado, onde Jesus, pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo, nos transforma dia a dia a sua imagem e a sua semelhança? Então, sobre isso que nós vamos falar, sobre essa temática que nós temos abordado nos últimos 2 dias. Hoje nós vamos falar sobre vencendo os obstáculos do discipulado. Como é que eu e você podemos vencer os obstáculos, as dificuldades, aquilo que tenta nos impedir de sermos discípulos de Jesus? E mais do que isso, nós temos aprendido a sermos verdadeiros discipuladores, pessoas que conquistem outras pessoas, que coloquem outras pessoas aos pés de Jesus, para que também eles sejam transformados pelo poder de Deus. Qual é o nosso objetivo nessa aula? É conhecer o processo do aprendizado do discipulado através do exemplo de Jesus de Nazaré. Conhecer alguns obstáculos que podem surgir no meio do processo do discipulado e também refletir sobre alguns textos bíblicos que apontem soluções para a superação dessas dificuldades. É o nosso objetivo neste estudo e nesta manhã. Então aperte os cintos, abra o seu coração, deixa Deus falar com você. Você que quer ser um discípulo de Jesus, você que a cada dia mais quer ser semelhante a Jesus, você que quer entrar nesse processo lindo chamado discipulado de Deus, e você que quer se tornar, pela graça de Deus, um fazedor de discípulos. O que é discipulado? Discipulado é igual relacionamento. Discipulado é relacionamento. Outros pastores já diziam, outros pensadores cristãos, discipulado é vida na vida. Provérbios 27:17, a Bíblia Sagrada diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro, assim um amigo a seu amigo. Então, as pessoas são ferramentas de Deus para nos fazermos cada dia mais, para que Deus nos faça cada dia mais parecidos com Jesus. Como o ferro e o ferro se afia, assim um amigo a outro amigo. Discipulado igual a relacionamento. Qual é o conceito de discipulado? Discipulado, portanto, é um estilo de vida daqueles que foram encontrados por Cristo, daqueles que estão encarnando Cristo e se entregando por Ele, como Ele também as pessoas que estão à sua volta. Então, discipulado é isso, é sermos semelhantes a Jesus. Qual é o modelo de Jesus para aprendermos pelo seu exemplo e a sua prática? Primeiro, Jesus curava pessoas. Nós, pela graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, podemos ser curadores de gente, curadores de coração, pessoas que curam outras pessoas através da oração de fé, da oração poderosa. Jesus ensinava pessoas, assim como Jesus podemos ensinar pessoas à luz da palavra de Deus, à luz da verdade de Deus. Jesus expulsava demônios. Nós, com a autoridade de Jesus que nos foi outorgada, Mateus 28, de 18 em diante, fala sobre essa autoridade que Jesus recebeu e que ele conferiu, que ele delegou, que ele outorgou à sua igreja, expulsando demônios. Em inglês é cast out demons. Ou seja, echar fora, fuera, como diz em espanhol, lançar fora, expulsar os demônios que estão sobre a vida das pessoas, arrancando eles em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, no nome de Jesus. Outra coisa muito importante, assim como Jesus, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Pegar e achar que alguns são mais queridinhos, outros menos. Fazer acepção de pessoas no sentido econômico, dar mais valor, discipular aqueles que têm mais recursos e menosprezar aqueles que têm menor condição financeira. Não podemos fazer acepção de pessoas, separação entre melhores e piores, entre aqueles que eu vou me dar bem e aqueles que não. Jesus não fazia acepção de pessoas, distinção de classes, tratava todos de maneira igual. Assim também eu e você não podemos fazer acepção de pessoas. Jesus orava todo o tempo por tudo e por todos. Assim também, meus amados, precisamos orar pelas pessoas. Assim como Jesus foi autêntico diante da elite religiosa daquela época, confrontando eles nas suas loucuras, assim também nós precisamos confrontar as pessoas com a verdade de Deus, buscando sempre a simplicidade, a humildade, a singeleza
de coração. Mas a pergunta que nós temos para fazer aqui é: quais são os obstáculos ao discipulado? Quais são os obstáculos, os estorvos, aquilo que atrapalha, aquilo que nós precisamos superar para sermos realmente discípulos do Senhor Jesus e fazedores de discípulos? O primeiro grande obstáculo do discipulado, é a falta de comprometimento com a missão. A falta de comprometimento com a missão. Infelizmente, as pessoas hoje não têm compromisso com Deus, muitas delas não têm aliança com o Senhor, não têm foco, não têm propósito, não entendem qual é a missão, a vocação, o chamado de Deus para as suas vidas. Então, nós precisamos entender, como vimos no último vídeo, quando se trata de missão, nós temos que nos comprometer com a causa de Cristo, com a causa do Evangelho, porque uma das prioridades do discipulado de Jesus é a prioridade na tarefa, ou seja, a prioridade na missão, é o compromisso com Deus, é a renúncia que nós aprendemos no vídeo anterior, na live anterior, e é sermos sal da terra e luz do mundo, ou seja, fazemos a diferença na vida das pessoas. Então você não pode ser uma pessoa que falte compromisso com o chamado de Deus, com a missão de Deus, com o propósito de Deus. Bom dia, Rodrigão, bom dia toda a galera que está aí, a Ivonete, a Paulinha Miante, o Ronilson Beraldi, o Fagner Veiga de Oliveira, a Jane Lima. Que Deus abençoe vocês, meus amados, a graça e a paz do Senhor. O segundo obstáculo ao discipulado é o pecado. Pecado é algo que atrapalha o discipulado cristão. Uma das marcas de um discipulador deve ser um estilo de vida santo, consagrado, santificado, separado. Isso deve ser prioridade na nossa vida. Nos consagrarmos ao Senhor, nos santificarmos ao Senhor, vivermos a vida que Deus projetou para nós. Olha o que diz 1 Coríntios 11:1. Aqui Paulo diz: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Ou seja, em outras versões, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Precisamos imitar Jesus. Jesus tinha sobre ele o espírito de santidade. E sobre nós? Vivemos realmente uma vida que agrada a Deus? Assim como Paulo imitou a Cristo, você precisa imitar a Cristo, para que outros imitem você na sua santificação, consagração e vida correta, honesta, ética com o Senhor Jesus. Tito 2:7 diz: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta. Paulo fala ao seu filho na fé, Tito: seja sincero e sério quando estiver ensinando outras pessoas. Precisamos de seriedade, precisamos de coerência com o Evangelho do Senhor Jesus, com a palavra de Deus, porque o segundo obstáculo a discipulado é o pecado. O pecado é algo que faz barreira entre nós e o Senhor. Como é que vamos orar e as nossas orações sejam atendidas? Se estivermos uma vida lameada, suja, cheia de pecado, totalmente errado, desalinhado com o céu, como é que o céu vai descer sobre a nossa vida e a vida dos nossos discípulos? Então precisamos nos consagrar e vencer esse segundo obstáculo, que é o pecado. O terceiro obstáculo ao discipulado é o sentimento de que ainda você não está pronto, ainda não estou pronto. É o segundo sentimento que pode ser um obstáculo ao discipulado. No momento, querido, preste atenção, em que você orou, recebeu a Cristo, ele literalmente, diz a palavra de Deus, ele veio habitar em você, ele veio te capacitar com o Espírito Santo, e com a entrada dele em sua vida, toda a justiça dele inundou o seu ser. Isso se chama justificação, a ação divina de justificar, de declarar justo o homem. Você nunca será mais justo do que é nesse exato momento. Isso é um fato que acontece no novo nascimento, a justificação, porque a única origem da justiça que você pode possuir veio habitar em você através do Espírito Santo, através de Jesus. É o que diz Romanos 8:10, Gálatas 2:20, Filipenses 1:6. Filipenses 1:6 é extraordinário. A Bíblia diz: aquele que começou em vós a boa obra, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Deus começou uma linda obra na sua vida, querido. Deixe Deus completar essa obra diariamente, e esse processo lindo se chama santificação e discipulado. Eu e você nos tornamos diariamente a imagem e semelhança de Jesus, parecidos com Jesus,
fazedores de discípulos. Então pare de pensar, eu ainda não estou pronto para ser um discípulo. Não, o tempo de discipulado é agora. O tempo de se tornar um fazedor de discípulo é hoje. Seja semelhante a Cristo diariamente. O quarto obstáculo ao discipulado é o contexto social urbano da atualidade. Nossos grupos de convívio, nossos grupos familiares, as células são diferentes e muitas vezes tem gente que não consegue se relacionar. Então, se você não se encaixou num determinado grupo dentro da igreja, procure outro, mas tenha comunhão com os irmãos. Outra dificuldade é a distância entre a casa, o trabalho, a igreja. Outra grande dificuldade do contexto social urbano da atualidade é o individualismo. Precisamos vencer o individualismo, precisamos pensar no coletivo, na koinonia, que é a comunhão com os irmãos. Precisamos viver o estilo de vida de Jesus, uns aos outros. Jesus não fez tudo sozinho, não. Ele levantou 12 discípulos. Ele estava em comunhão com os 70. Ele tinha 120 daqueles que eram os principais que estavam com ele. Então, essa cultura também precisa ser rompida, cultura sulista, a cultura de se achar melhor do que os outros, a cultura de achar que você não precisa de ninguém. Vença essa cultura sulista, vença também apenas esse sentimento de querer se relacionar virtualmente. Não, nós precisamos de tete a tete, face a face, encontrarmos pessoalmente com as pessoas. E também precisamos vencer a aceleração do ritmo de vida do mundo moderno. Precisamos parar, precisamos dedicar tempo às pessoas. Todo esse contexto social urbano da atualidade, eles acabam atrapalhando a vida do discípulo de Jesus e o discipulado, esse processo lindo chamado discipulado. Mas nós vamos vencer todos eles. Aceleração do ritmo de vida, vamos aprender a estar com Deus, a cultura sulista de se achar melhor do que os outros, temos humildade, singeleza do coração, os relacionamentos virtuais. Você pode ter relacionamentos virtuais, mas mais do que isso, precisamos ter relacionamentos reais, visíveis, palpáveis, tete a tete, uns aos outros. Nós precisamos vencer o individualismo e sermos o povo da koinonia, da comunhão, de estarmos juntos, e precisamos vencer as distâncias e impedimentos e bloqueios que fazem ou que dificultam o convívio cristão e fazem as pessoas muitas vezes não se relacionar. Outro obstáculo ao discipulado é a confusão teológica, e hoje mais do que nunca nós vemos muita confusão teológica. Nós vemos fontes diversas de ensino, por exemplo, a própria mídia oferecendo o evangelho à la carte, o evangelho do jeito que você quer. Não é assim. Nós não podemos ter confusão teológica. A Bíblia é a nossa regra de fé e de conduta. Precisamos ter linhas interpretativas diversas, sim, mas nós precisamos proteger o discipulado de falsos ensinos, e as verdadeiras linhas teológicas, elas estão respaldadas verdadeiramente na palavra de Deus. Então tome cuidado com a confusão teológica. A palavra de Deus é que nos sustenta, a palavra de Deus é o filtro, a palavra de Deus é a minha regra de fé e de conduta, a palavra de Deus que é viva e eficaz. O resto é doutrina de homens, o resto é confusão teológica. Fuja das confusões teológicas, não perca tempo com isso, pare com isso. Outro obstáculo ao discipulado é o discipulador que se acha o dono da verdade. É aquele que se acha o dono da verdade. Irmão, ninguém é dono da verdade. A verdade, que é Jesus personificada, que é dona de nós. Então tome cuidado com preconceitos, com julgamentos temerários, precipitados sobre os outros. Aprenda a conviver apesar das diferenças. Aprenda a compreender a multiforme sabedoria de Deus. Não se sinta o dono da verdade, o bonzão, o bacanão, o super maduro. Não! Discipulador não pode se achar o dono da verdade, porque a verdade é que é dona de nós. É o que diz Romanos 14. Seja bíblico, seja coerente com o evangelho, seja amoroso, gracioso, é o que diz Tito, versículo 2, versículo 1. Seja amável às pessoas e não a pessoa ranzinza, chata, careta, cafona, quadrada. Fale sempre a verdade, mas com espírito de brandura, com espírito de amor, é o que nos ensina Efésios 4,15. Aponte sempre para Cristo, não para você. Você não é o centro, Cristo é o centro. Seja apenas instrumento nas mãos de Cristo e não estrelinha gospel. Não, aponte para Jesus. A sua vida deve ser cristocêntrica. Olha só qual é a missão da Igreja Casa na Rocha, o ministério pela qual Deus tem nos usado para levantar nessa cidade de Umuarama. Casa na Rocha, nossa missão é que Cristo seja o centro, que a palavra seja o fundamento
e nós nos dedicaremos aos relacionamentos com Deus, relacionamento com a família, relacionamento com os irmãos, relacionamento com o mundo que ainda não conhece a Jesus, tá bom? Então, o discipulador não pode se achar o dono da verdade, porque isso é um obstáculo ao verdadeiro discipulado. E por último, o sétimo obstáculo é o relacionamento fechado e exclusivista. Relacionamento fechado e exclusivista. Então, procure inserir o discipulado dentro das suas amizades, dentro dos seus relacionamentos cristãos. Se coloque à disposição de estar conversando com pessoas, ministrando a palavra, ensinando outros os passos de Jesus, assim como você está seguindo. A célula é um ambiente fundamental para o crescimento de novos na fé. Se você quiser participar de uma célula conosco, entre em contato através das nossas redes sociais, o nosso Instagram, @prgil, o nosso Facebook, facebook.com/pastor.gil. Ligue para os nossos telefones, né? Incentivamos você a participar das programações da nossa igreja, ajudarmos as pessoas, a servirmos uns aos outros. Aceite a ideia de que talvez você precisa buscar ajuda num determinado momento da sua vida, dentro de uma estrutura eclesiástica, junto a um pastor, a um irmão mais maduro. Não se feche nos relacionamentos, nem seja exclusivista. Faça parte de uma célula, faça parte de uma comunidade cristã, faça parte de um grupo cristão. Como é que nós podemos vencer todos esses obstáculos do discipulado? Com a ajuda, é claro, de Jesus. Quais são os 7 obstáculos do discipulado cristão? Nós falamos o último dele: relacionamento fechado e exclusivista. Para com isso é abobrinha. Segundo, o discipulador se achando o dono da verdade. Para com isso, tenha um coração humilde, a verdade que é dona de nós, Jesus Cristo. Confusão teológica é o quinto obstáculo ao discipulado. Pare de ficar batendo boca por causa de questões teológicas. Não, a palavra de Deus é mais importante, a unidade da fé, o estarmos juntos, a koinonia, a comunhão. Confusão teológica não leva a nada. Saia fora. Viva a palavra de Deus. Quarto obstáculo, o contexto social urbano da atualidade, que acaba gerando um monte de confusão e de dificuldades de se relacionar do discipulado. Terceiro obstáculo, ainda não estou pronto, o sentimento de que ainda você não está pronto. Para com isso, o Espírito Santo está em você, você já foi justificado, você já foi separado, você é chamado por Deus para fazer a diferença nessa geração. E o segundo obstáculo é o pecado, é claro. Nós precisamos viver uma vida santa, honesta, correta, consagrada ao Senhor. E o primeiro obstáculo é a falta de comprometimento com a missão, com o chamado, com a vocação do discipulado. Lembre-se, olha o que Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Que você imite Cristo, que você siga os passos de Cristo, que não falte em você compromisso com a missão de discipular pessoas, de ser um discípulo de Jesus. Seja imitador de Cristo. Seja imitador de Cristo, para que outras pessoas venham imitar Jesus através da sua vida. Amém? Lembre-se, Jesus curava, Jesus ensinava, Jesus expulsava demônios, Jesus não fazia acepção de pessoas, Jesus orava em todo o tempo, não somente sobre si, sobre a sua própria intimidade com Deus, mas a favor de outras pessoas. E Jesus era autêntico, sempre legítimo, verdadeiro, mesmo diante de outras pessoas difíceis, hostis, religiosas, legalistas, seja quem for. Seja autêntico, verdadeiro, honesto e sincero no discipulado. Discipulado é o estilo de vida daqueles que foram encontrados por Cristo, aqueles que estão encarnando Cristo e se entregando por Ele, e como Ele também as pessoas que estão à sua volta. Que Deus abençoe você. Leia um dos livros, né? Formação do Discípulo, do pastor Igor Paul Bauman. Outro livro muito bom é A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips. Livros muito bons. Terceiro livro para indicar, Ser e Fazer Discípulos, o Fazedor de Discípulos, do Danilo Figueira. Outro livro muito bom sobre discipulado. E As Colunas do Caráter Cristão, um livro tremendo para se usar também no discipulado, que eu uso no meu discipulado aqui. As Colunas do Caráter Cristão, do John MacArthur, um livro espetacular sobre discipulado. E o último livro que eu gostaria de indicar é O Discípulo Radical, do John Stott. O Discípulo Radical, do John Stott, um livro tremendo para que você aprenda o que Deus espera dos seus discípulos.
E como podemos fazer a diferença nesta geração caída, corrompida, pervertida, vivendo a contracultura cristã, a cultura contrária a esse mundo poluído, sujo, louvado seja o nome do Senhor. John Stott diz assim no seu livro, Discípulo Radical: nós não somos como peixes mortos, levados pela maré poluída desse mundo. Nós somos peixes vivos que pulam contra a sujeira desse mundo na direção das fontes límpidas superiores, as fontes de Deus, as águas límpidas da presença do Senhor Jesus. Você é um peixe vivo e não um peixe morto, levado pela sujeira dessa terra. Um peixe vivo que nada contra a maré poluída, suja, a contracultura cristã. É isso, vivemos a vida que agrada o coração de Jesus. Amém? Te desafio a ser um discípulo de Jesus e mais do que isso, te desafio nessa manhã a ser um fazedor de discípulos para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a graça e a paz de Jesus. Se você quiser semear na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, entre em contato conosco no nosso site pastorgiovanni.com. pastorgiovanni.com, lá tem todos os dados para que você possa fazer isso. Também entre lá, nós temos cursos online, áudios, vídeos, materiais, programações ao vivo para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E um convite para você nesse domingo às 10 horas na Igreja Casa na Rocha, no Parque Gávea, na esquina da Avenida Portugal com o Parque Gávea. Ali nós estaremos juntos nesse domingo às 10 horas. Nós vamos estar trazendo um preletor de fora, o pastor Irã Góes, lá de Campo Mourão, diretor do Seminário Teológico Luterano, vai estar conosco ministrando a palavra. Não perca essa oportunidade de ouvir uma palavra abençoadíssima de um homem de Deus cheio do Espírito Santo, da graça e da glória do Senhor. Nesse domingo, às 10 horas, na Igreja Casa na Rocha, nós contamos com vocês. E nos procure para que você possa fazer parte também de uma das nossas células. Nessa semana nós estamos tendo ceia do Senhor na nossa célula e tem sido uma bênção, louvado seja o nome do Senhor. Que você tenha uma manhã abençoada na presença do Senhor. Um abraço, vamos orar. Pai, seja com os teus filhos, abençoa o teu povo, manifesta a tua graça, a tua unção sobre cada um, cura os enfermos, sara os feridos. Ó Deus, transforma o teu povo, manifesta a tua graça, a tua unção e o teu poder. Pai, ajuda-nos a rompermos, a vencermos, a superarmos os obstáculos do discipulado, a sermos imitadores de Cristo, para que outros possam viver a vida de Cristo e olhar para nós, ter em nós uma referência do modelo cristão, da vida de Jesus em nós. Que possamos encarnar essa palavra de Deus todos os dias, vivemos uma vida santa, consagrada, honesta, correta, ética, abençoada na presença do Senhor, para que outros desejem a Cristo, assim como nós estamos desejando, para que outros possam viver essa vida maravilhosa, a vida abundante, a vida no máximo do potencial, a vida de Jesus. Abençoa o teu povo, abre portas de trabalho, negócio, emprego, prospera, Pai, derrama a tua glória sobre os dizimistas, ofertantes, sobre aqueles que foram movidos pelo teu Espírito Santo, para estarem semeando no nosso ministério. Toca, multiplica, protege, abençoa as finanças, Pai, abençoa os teus filhos, curando, restaurando, libertando e fazendo a tua linda obra na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa o teu povo nessa manhã, para o louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Um abração, querida Rose Gil, Estefânio Leite, a Maria Godoy, a Isabel Sanches Brito, a Lilian Zuliane, a Elian Almeida, todos vocês, irmãos, a Neuza Freitas, que Deus abençoe vocês, que a graça e a paz do Senhor, a Ivonete Sacomã Neves, o Rodrigo Struchel, a Ivonete, a Paulinha, Ronilson, Fagner, a Jane Lima, Deus vos abençoe, meus amados, a graça e a paz do Senhor, um dia abençoado para vocês na presença de Jesus. Beijão do pastor Giovanni. Deus os abençoe. Se você entrou no final e não assistiu essa ministração, volte esse vídeo que vai ficar disponível no Facebook, no YouTube e nas plataformas de áudio, Spotify, no Deezer. Em breve nós estaremos colocando também esse áudio lá, tá bom? Deus abençoe, continue orando por nós estamos orando por vocês. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Amém, amém e amém. Beijão, a paz, valeu.